Graça e paz para você, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos ao canal do pastor Charles Smith. Sou pastor da Igreja Batista Shalom aqui em Governador Valadares, um ministério que teve início em janeiro de 2003 e nós estamos caminhando para o nosso 23º aniversário, se o Senhor assim permitir. Sejam muito bem-vindos. Nosso canal tem o objetivo de tornar conhecida a palavra de Deus, seus personagens, seus enredos, suas tragédias, suas vitórias e seus sucessos. E como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 4, tudo quanto foi escrito é para o nosso aprendizado. Com os grandes homens e mulheres da palavra de Deus, nós temos a permissão e a possibilidade de não cairmos nos mesmos erros e seguirmos os seus princípios, os valores que foram estabelecidos na palavra de Deus, para que todos nós possamos ser bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Neste vídeo nós vamos conhecer um amonita. Os amonitas, junto com os moabitas, eram tradicionais inimigos do povo de Deus, dos israelitas. Em 2 Samuel, no capítulo 23, verso 37, e também em 1 Crônicas 11, verso 39, nos é apresentado a história de um soldado, de um valente, mesmo sendo amonita, chamado Zeleque. E é deste homem que é um exemplo de coragem, de decisão, de mudança de vida, mudança do lado da batalha. Nós vamos ver que, apesar de ser um grande soldado, ele lutava do lado errado, mas ele também é um exemplo de alguém que deixa o lugar da derrota, que sai do exército perdedor deste mundo e entra para o exército vencedor de Cristo Jesus. Entre os 37 valentes que são mencionados no texto de 2 Samuel 23, o nome dele parece um pouco tanto deslocado, mas ele é um exemplo de alguém, que vem de um povo marcado pela vergonha, um povo amaldiçoado, excluído da congregação de Israel, um povo idólatra que sacrificava seus filhos, ainda crianças, ao deus Moloque, fazendo tudo aquilo que o Senhor, Deus de Israel, nosso Deus, deixou escrito na sua palavra que não era para que os israelitas, ao entrarem na terra prometida, fizessem a mesma coisa. Quem conhece o texto de Deuteronômio 18, dos versos 9 a 14, lá está escrito o que o povo escolhido do Senhor não deveria fazer depois que entrasse na terra prometida em Canaã. Nessa história, nós vamos conhecer o exemplo de vida de Zeleque, este amonita que a graça transformou em alguém improvável, em alguém indispensável, colocado para se assentar ao lado do rei Davi, para poder protegê-lo nas situações de batalha e também sendo muito bem treinado, debaixo do comando de Davi para poder lutar as guerras de Israel. É o que a graça faz. A graça de Deus, ela tem esse poder. E é sobre Zeleque que nós vamos falar a partir de agora. Sejam bem-vindos ao meu canal, ao canal do pastor Charles Smith. Se você não é inscrito, faça sua inscrição, basta clicar aqui embaixo. E não esqueça de ativar as notificações. Para isso, basta tocar no sininho. Sejam bem-vindos ao meu canal e vamos ao estudo deste personagem fascinante chamado Zeleque, que traduzido significa purificado por Deus. A história dos amonitas, da qual Zeleque era um descendente direto, ela nos é detalhada em Gênesis, no capítulo 19. Em especial, os versículos 35 a 38, que nos mostra a história da família de Ló, um homem que decidiu morar em Sodoma e Gomorra, uma região marcada pela imoralidade sexual e pelo abuso sistemático dos mais ricos, explorando os mais pobres. A história nos conta, nessa passagem do livro de Gênesis, que logo depois que a cidade foi destruída pelo Senhor, pelos seus pecados que cheiravam mal às suas narinas, as filhas de Ló, a mais nova e a mais velha, tiveram a ideia de se deitarem com ele após embriagá-lo, para assim gerarem descendentes para o seu povo. Foi assim que nasceu Moabe e depois nasceu Amon, e daí Moabitas e Amonitas passariam ao longo dos séculos a serem inimigos do povo escolhido do Senhor, dos israelitas, ainda que tivessem um grau de parentesco com eles.
nós vamos ver que é exatamente, né, de um povo que o Senhor, né, encontra um povo imoral, um povo idólatra, um povo que sacrificava os seus filhos, né, ao deus Moloque. É no meio de um povo marcado pela vergonha que nós vamos ver que o Senhor vai encontrar um homem e vai purificá-lo. Daí o seu nome, Zeleque. O seu nome, na verdade, carrega o oposto da sua origem. Aquela história, né, a sua história que começa na sujeira, numa terra que cheirava pecado, mas o Senhor o encontrou, o purificou, e o mais interessante nessa história é que, na verdade, Davi vai convocá-lo e vai chamá-lo para fazer parte do seu exército, ou da sua tropa de elite, que tinha a responsabilidade de proteger o rei durante as suas batalhas e defender Israel contra os seus inimigos. Em Deuteronômio, no capítulo 23, dos versos 3 a 6, está escrito assim: nenhum amonita ou moabita poderá participar da Assembleia do Senhor até a 10ª geração. A razão desta lei é que essas nações não receberam Israel com alimento e água quando vocês estavam saindo do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, natural de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar o povo de Israel. Porém, o Senhor, o seu Deus, não atendeu a Balaão e transformou a maldição em bênção, porque o Senhor, o seu Deus, os ama. Enquanto vocês viverem, nunca pensem em ajudar os amonitas e os moabitas a terem paz ou bem-estar. Olha que interessante. No texto de Deuteronômio está escrito que qualquer moabita ou amonita não poderiam fazer parte da congregação de Israel. A Bíblia não conta o que foi que fez esse amonita mudar de lado, o que foi que fez com que ele pudesse enxergar em Davi um rei constituído pelo Senhor. O que nós sabemos ao longo da história é que era um povo cruel em relação aos seus inimigos. Os amonitas tinham o hábito de arrancar o olho direito dos homens, sujeitando esses homens a um estado de vergonha e posteriormente de morte, porque uma vez que eles fossem entrar num campo de batalha tendo apenas o olho esquerdo, para se defenderem em caso, de um embate pessoal, eles precisavam se esconder atrás de um escudo, e para isso eles tinham que ter uma visão, porque o escudo ficava na mão esquerda. A história também nos conta de que eles tinham o hábito ou a tradição de violentarem as mulheres grávidas. O livro de Juízes, a partir do capítulo 10 até o 11, vai nos mostrar a história de Jefté, um juiz que foi levantado pelo Senhor depois de 18 anos de opressão por parte dos amonitas e dos filisteus. Mas o que é que fez Zeleque mudar de lado? O texto não explica como ele chegou até Davi, apenas diz que ele estava entre os 37 considerados como valentes, como parte de uma tropa de elite que protegia o rei Davi. E para isso, não é necessário a gente saber como se deu o processo de conversão dele, mas sim o fato dele fazer parte desses 37 valentes. Para Deus, não importa como você começa, como eu começo, como é a nossa história, a nossa origem. O que importa para Deus é como nós vamos terminar e não como começamos a nossa história nesse mundo. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, dos versos 26 a 29, que diz o seguinte: observem entre vocês mesmos, queridos irmãos, que poucos de vocês que foram chamados eram sábios, de acordo com os padrões humanos. Poucos eram poderosos ou de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera como sábios e grandes, e escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo e o que não é levado em conta absolutamente para nada, e utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera como grandes, para que ninguém, em parte alguma, se vanglorie na presença de Deus. Paulo diz que Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias, os pequenos para confundir as coisas consideradas como grande.
E aí nós podemos entender que Davi, sendo israelita, ele não olhou a origem de Zeleque, mas sim a sua lealdade. E eu quero deixar claro para você, quando chegar a ouvir essa mensagem, que a lealdade pesa muito mais do que a procedência ou origem no reino de Deus. Segundo o dicionário, lealdade é a qualidade ou a virtude de ser confiável, fiel e dedicada a uma pessoa, grupo, causa ou princípio, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Isso significa que a lealdade é um valor que demonstra respeito e apoio constante. Os amonitas tinham um histórico de derrotas diante do povo de Israel. Se você ler isso, em 2 Samuel, no capítulo 8, verso 12, nós vamos entender que os amonitas, durante o reinado de Davi, foram duramente oprimidos pelo monarca de Israel. Mas seria Zeleque um soldado? E aí tem um questionamento. De que adianta ser um bom soldado se nós lutamos do lado errado? Zeleque abandonou seu próprio povo, seus costumes e até a sua cultura para fazer parte de algo maior. Ele percebeu que estava do lado errado da batalha e decidiu mudar de lado. É o que Deus faz comigo e faz com você. Quando você tem um encontro pessoal com o Senhor, com Jesus Cristo, e Ele verdadeiramente muda a sua vida, seu caráter, seus pensamentos e a sua conduta ou a sua maneira de viver, você passa a pertencer a algo muito maior que é o reino de Deus. Certas mudanças em nossas vidas vão exigir de nós também um posicionamento, uma mudança de lado, de atitude, assim como Zeleque fez no passado. Foi o que Deus também, antes de colocar o povo na terra prometida, disse a eles através de Moisés. Basta você ler Deuteronômio capítulo 11, dos versos 26 a 28. Certo é que nós precisamos abandonar as nossas práticas da antiga maneira de viver, dos requisitos do velho homem e do mundo que um dia nós éramos escravos dele e do seu sistema cultural dominado pelo mal. E hoje somos livres em Cristo e nos alinhamos ao seu reino. Zeleque abandonou tudo para seguir o rei Davi. E você? Você já abandonou tudo que não presta? Tudo que é contrário à palavra de Deus, à forma de sentir, pensar e agir? Você já fez isso para seguir o rei Jesus? Lá em Lucas, no capítulo 14, verso 33, o Senhor Jesus disse: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, e no original, tudo quanto tem de mais importante, não pode ser o meu discípulo. Para nós nos alinharmos ao reino de Cristo e estarmos lutando, do lado certo, nós precisamos nos posicionarmos em todo o tempo. Caminhando para a conclusão deste vídeo, o que eu quero dizer para você que está aí do outro lado é que ainda hoje existem Zeleques, gente improvável, que não veio do altar, mas que veio da lama. Lembre-se da história, como começou a origem do seu povo, de um incesto entre um pai e duas filhas que o embriagaram para conceber filhos. Gente que não nasceu em berço de fé, mas foi alcançada por ela. Pessoas que a religião descartaria, mas que só o Senhor Jesus é poderoso para fazer se assentar em lugares de honra, nos lugares celestiais. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que enquanto alguns julgam pela origem, Deus ainda olha o coração. Zeleque estava ali porque a Bíblia diz que ele lutava. Ele era um homem fiel, leal, e ele entendeu o propósito dele para lutar do lado do rei Davi. Talvez assim como ele, você tenha vivido dias de derrota, de frustração e vazio antes de encontrar Jesus. Quantas vezes você tentou seguir outros caminhos, buscou outras respostas, experimentou outras religiões ou crenças, culturas e até filosofias, e tenho certeza que você só encontrou mais frustração. Um dia você ouviu alguém falar sobre Jesus, talvez você tenha lido a palavra de Deus, ou quem sabe você ouviu um testemunho que impactou a sua vida, algo que mudou ou despertou dentro de você e você começou a dizer: eu não quero viver mais a vida do jeito que eu tenho vivido, eu quero fazer parte deste reino, eu quero ter essa fé, eu quero servir esse rei Jesus. Isso é o que nós chamamos na igreja da conversão. É quando deixamos o exército perdedor deste mundo, como eu já disse, e passamos a entrar ou ingressar no exército vencedor de Cristo.
O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, verso 37, ele diz assim: mas em todas essas coisas, que coisas? Ele diz nos versículos anteriores: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou até a espada que representa a morte. Ele diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tem gente que tenta medir a graça com a régua da genealogia. Você é filho de quem? Né? Mas a graça, meu irmão, ela não segue linhagem. Basta você lembrar da prostituta Raabe, né? Que se casou com Salmão, num povo que era condenado também, que era para ser destruído, mas ela creu no Deus de Israel e por isso ela acabou se casando com Salmão, que foi pai de Boaz, bisavô do rei Davi. Eu acho interessante que a graça, apesar dela não seguir linhagem, né, como a história de Raabe nos mostra, ela atravessa fronteiras, ela purifica histórias, ela muda identidades. Raabe é um daqueles exemplos, né, de uma pessoa que não foi criada num berço cristão ou evangélico, se fosse nos dias de hoje, mas que aquilo que ela ouviu foi suficiente para gerar no seu coração uma fé extraordinária. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Graça faz o impuro ser contado entre os excelentes. E eu gostaria de terminar esta mensagem, né, para você que está aí do outro lado, dizendo que Deus continua levantando os eleques, gente que é limpa por dentro, gente que o passado não define, né? Gente que o céu aprovou, mesmo que a terra critique. O apóstolo Paulo, outra vez, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Se Deus te chamou para estar entre os valentes, não peça permissão aos religiosos. Apenas lute. O mesmo Deus que purificou os eleque, ele ainda transforma amonitas em instrumentos da sua glória. Não importa de onde você veio, Deus quer reescrever a sua história e te levar a um lugar de honra que só Ele tem poder para te colocar lá. Meu forte abraço, espero que você tenha sido inspirado pela história de Zeleque e que você entenda que a graça, que é o favor imerecido, é exatamente a razão por todos nós estarmos de pé na presença de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos diferentes porque servimos a Cristo Jesus. Um grande abraço, não esqueça de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Grande abraço!